Decreto 6.049. Aprova o Regulamento Penitenciário Federal. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas leis 7.210 e 10.693, decreta: artigo 1º. Fica aprovado o Regulamento Penitenciário Federal na forma do anexo a este decreto. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Regulamento Penitenciário Federal. Título 1. Da organização, da finalidade, das características e da estrutura dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 1. Da organização. Artigo 1º. O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Artigo 2º. Compete ao Departamento Penitenciário Nacional, no exercício da atribuição que lhe confere o parágrafo único do artigo 72 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, a supervisão, coordenação e administração dos estabelecimentos penais federais. Capítulo 2. Da finalidade. Artigo 3º. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, provisórios ou condenados, cuja inclusão se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso. Artigo 4º. Os estabelecimentos penais federais também obrigarão presos, provisórios ou condenados sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, previsto no artigo 1º da Lei 10.792. Artigo 5º. Os presos condenados não manterão contato com os presos provisórios e serão alojados em alas separadas. Capítulo 3. Das características. Artigo 6º. O estabelecimento penal federal tem as seguintes características. Inciso 1. Destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado. Inciso 2. Capacidade para até 208 presos. Inciso 3. Segurança externa e guaritas, de responsabilidade dos agentes penitenciários federais. Inciso 4. Segurança interna que preserve os direitos do preso, a ordem e a disciplina. Inciso 5. Acomodação do preso em cela individual. Inciso 6. Existência de locais de trabalho, de atividades socioeducativas e culturais, de esporte, de prática religiosa e de visitas, dentro das possibilidades do estabelecimento penal. Capítulo 4. Da estrutura. Artigo 7º. A estrutura organizacional e a competência das unidades que compõem os estabelecimentos penais federais serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 8º. Os estabelecimentos penais federais terão a seguinte estrutura básica. Inciso 1. Diretoria do estabelecimento penal. Inciso 2. Divisão de segurança e disciplina. Inciso 3. Divisão de reabilitação. Inciso 4. Serviços de saúde. Inciso 5. Serviços de administração. Título 2. Dos agentes penitenciários federais. Artigo 9. A carreira de agente penitenciário federal é disciplinada pela Lei 10.693, que define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo. Artigo 10. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, sem prejuízo da observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 11. O Departamento Penitenciário Nacional editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários
da forma de atuação, das obrigações e dos encargos dos agentes penitenciários nos estabelecimentos penais federais. Parágrafo único. A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal adotará as providências para elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias para cumprimento do disposto neste regulamento. Título 3 dos órgãos auxiliares e de fiscalização dos estabelecimentos penais federais. Artigo 12. São órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal. Inciso 1. Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção. Inciso 2. Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária. Inciso 3. Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal. Inciso 4. Ouvidoria. Inciso 5. Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e Saúde. Parágrafo único. As competências dos órgãos auxiliares serão disciplinadas no regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. Capítulo 1. Da Corregedoria Geral. Artigo 13. A Corregedoria Geral é unidade de fiscalização e correição do Sistema Penitenciário Federal, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao Departamento Penitenciário Nacional, com vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade, valendo-se de inspeções e investigações em decorrência de representação dos agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Capítulo 2 da Ouvidoria. Artigo 14. A Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional é órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no Departamento Penitenciário Nacional, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana, no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Título 4. Das fases evolutivas internas da classificação e da individualização da execução da pena. Artigo 15. A execução administrativa da pena, respeitados os requisitos legais, obedecerá às seguintes fases. Inciso 1. Procedimentos de inclusão. Inciso 2. Avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo de execução da pena. Artigo 16. Para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade. Parágrafo 1º. A classificação e a individualização da execução da pena de que trata o caput será feita pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 2º. O Ministério da Justiça definirá os procedimentos da Comissão Técnica de Classificação. Artigo 17. A inclusão do preso em estabelecimento penal federal dar-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 1º. A efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal concretizar-se-á somente após a conferência dos seus dados de identificação com o ofício de apresentação. Parágrafo 2º. No ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras de identificação e de funcionamento do estabelecimento penal federal previstas pelo Ministério da Justiça. Parágrafo 3º. Na inclusão do preso em estabelecimento penal federal, serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada, efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal acerca da localização onde se encontra. Inciso 2. Prestação de informações escritas ao preso e verbais
aos analfabetos ou com dificuldades de comunicação sobre as normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres. Inciso 3. Certificação das condições físicas e mentais do preso, pelo Estabelecimento Penal Federal. Artigo 18. Quando o preso for oriundo de sistemas penitenciários dos Estados ou do Distrito Federal, deverão acompanhá-lo no ato da inclusão no sistema penitenciário federal a cópia do prontuário penitenciário, os seus pertences e informações acerca do pecúlio disponível. Artigo 19. Quando no ato de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do Estabelecimento Penal Federal. Parágrafo único. Recebida a comunicação, o diretor do Estabelecimento Penal Federal deverá adotar as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.